Olá, tudo pronto para gabaritar direito civil no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia? Eu sou o guia e comigo o estrategista. Juntos, a gente vai decodificar os pontos de contratos e direitos reais que a FGV mais ama cobrar, usando como base o material de quem realmente entende do assunto. É isso aí, guia. E a nossa fonte aqui é ouro puro. Este é o caderno de estudos número 18, do professor Dr. Marcelo Lessa. A nossa missão é bem clara: traduzir a genialidade desse material em pontos que vão direto para o seu cartão de respostas. E aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai mapear a prova, entrar de cabeça em contratos e direitos reais, fazer aquela revisão de ouro no final e, claro, fechar com a estratégia da conquista. Então, vamos nessa! Bom, como guia, a minha parte é apresentar os conceitos, o caminho das pedras. E o estrategista, ele vai te mostrar as armadilhas. Aquelas cascas de banana que a FGV espalha pela prova. Porque sejamos sinceros, em direito civil para analista, é o detalhe que separa quem comemora a aprovação de quem fica para a próxima. Perfeito! Então vamos ao primeiro grande tema, contratos. E olha, o nosso foco não é esgotar o assunto. A gente vai direto na veia nos pontos que o professor Lessa aponta como certos de cair na prova. Começando como um clássico dos clássicos, venda de pai para filho. A regra do artigo 496 é bem direta. Esse negócio, sem o consentimento dos outros filhos e do cônjuge, é, e aqui está a palavra mágica, anulável. Grave isso a ferro e fogo, anulável. Opa! E aqui já acende o alerta de pegadinha da FGV. A banca vai, com certeza, tentar trocar anulável por nulo na questão. É o truque mais velho do livro. Pensa assim, o ato anulável ele existe, ele produz efeitos até que um juiz diga o contrário. O ato nulo, bem, ele já nasceu morto, juridicamente falando. E tem mais! Cuidado com o prazo para pedir essa anulação. A prova pode tentar te enganar com uma súmula antiga, que falava em 20 anos. Esquece isso, já era. O que vale hoje, de acordo com o artigo 179 do Código Civil, é um prazo decadencial de 2 anos. Só 2 anos. Memorize esse número. Excelente ponto. Agora, outra distinção que a FGV adora. Venda ad mensuram contra venda ad corpus. Parece latim complicado, mas é simples. Ad mensuram é a venda por medida. O preço está atrelado ao tamanho. Já a ad corpus é a venda do corpo certo, da coisa como um todo. Tipo você compra a fazenda Sol Nascente, e a área mencionada é só para ter uma ideia. Agora, atenção total para o detalhe de ouro, a cereja do bolo da FGV. Mesmo numa venda que parece ser por medida, a FGV mensura se a diferença de área for menor que 5%, a lei presume que foi uma venda ad corpus, ou seja, por uma diferença pequena não cabe reclamação. Esse 5% é o pulo do gato para acertar a questão. Mudando de assunto, vamos falar de doação. E aqui vai uma pergunta que é figurinha carimbada em concurso. Imagine que alguém fez uma doação para recompensar um serviço, a chamada doação remuneratória. A pergunta é, se quem recebeu o bem depois for um tremendo ingrato, dá para revogar essa doação? A resposta é um sonoro e retumbante não. E pode apostar que a FGV vai criar uma história triste na questão para te induzir ao erro. Então decore a exceção. Doações remuneratórias e aquelas feitas para um casamento específico não podem ser desfeitas por ingratidão. É uma regra para proteger a segurança do ato. Entrando agora em fiança. Um conceito fundamental aqui é o benefício de ordem. Pensa nele como um escudo para o fiador. Ele dá o direito de dizer, olha, credor, cobre primeiro do devedor principal. Execute os bens dele. Se não achar nada, aí sim você vem falar comigo. Cuidado, porque na teoria é lindo. Mas na prática, a história é outra. 99% dos contratos, principalmente de aluguel, tem uma cláusula em que o fiador abre mão desse benefício e se declara devedor solidário. A FGV sabe disso. Ela vai montar um caso em que essa renúncia existe. E se o fiador renunciou, ele pode ser cobrado junto ou até antes do devedor principal. Bom, bloco de contratos fechado com sucesso, agora a gente entra no território dos direitos reais. Vamos falar de posse, propriedade e, claro, uso capião. O foco aqui é o poder sobre os bens, um tema absolutamente crucial. E a primeira grande diferença aqui é entre posse e detenção. Pela teoria que o Brasil adota, a de Ehring, posse é se comportar como dono. Detenção é quando você está com o bem, mas em nome de outra pessoa. O exemplo clássico é o caseiro. E o ponto de ouro para a prova é: detenção nunca, em hipótese alguma, gera uso capião. O caseiro pode morar 50 anos lá, ele não vai virar dono.
E já que estamos falando de uso capião, anota aí em letras garrafais uma regra absoluta, um mantra. Bens públicos não são passíveis de uso capião. Não importa o tempo, não importa a boa-fé. Se o terreno é da União, do Estado ou do município, esquece. É uma verdade imutável que sempre aparece para te derrubar. Ótimo. Vamos dar uma olhada rápida nas modalidades de uso capião. A lógica geral é a seguinte: quanto mais requisitos você cumpre, como ter justo título e boa-fé, menor é o prazo exigido. Por isso, a extraordinária, que não exige nada disso, tem o prazo mais longo, de 15 anos. A ordinária já cai para 10. As constitucionais, que têm uma função social forte, pedem 5 anos. E a mais rápida de todas é a familiar, Que tem um prazo curtíssimo, de apenas 2 anos. Essa é a modalidade mais recente e a gente sabe que a FGV adora uma novidade. Mas atenção aos requisitos, que são bem específicos. Imóvel de até 250 metros quadrados, o ex-cônjuge ou ex-companheiro abandonou o lar e quem ficou continuou morando lá, esse prazo de 2 anos tem cheiro de questão de prova. Agora um conceito que despenca em prova sobre direitos reais de garantia, o pacto comissório. Para simplificar, imagina uma cláusula num contrato de empréstimo que diz: se o devedor não pagar, o credor automaticamente fica com o bem que foi dado em garantia. Isso é o pacto comissório. E atenção, essa cláusula é absolutamente nula. O sistema jurídico brasileiro proíbe isso para evitar abusos. Imagina perder uma casa de 1 milhão por uma dívida de 100 mil. Não pode. O caminho correto, legal, é o credor executar a dívida e levar o bem a leilão. A FGV vai te dizer que, se as partes concordaram, tá valendo. É mentira! Essa cláusula é nula de pleno direito. Ufa! Vimos muita coisa importante. Então, para garantir que tudo isso fique bem fixado, vamos para a nossa revisão de ouro. Um bate-bola rápido e direto com o fichamento estratégico do professor Lessa. Vamos lá. Contratos na veia. Venda de pai para filho é anulável com prazo de 2 anos. Tolerância na diferença diária, 5%. Doação remuneratória pode ser revogada por ingratidão de jeito nenhum. Fiança sem assinatura do cônjuge é ineficaz segundo a súmula 332 do STJ. E o benefício de ordem do fiador é renunciável. Então, olho vivo no contrato. Agora, direitos reais, bem rápido. Teoria da posse adotada no Brasil, objetiva, de Ehring. Detenção gera usucapião? Jamais. Usucapião familiar, o prazo, 2 anos e precisa ter abandono do lar. Credor pode ficar com o bem em garantia se a dívida não for paga? Não, o pacto comissório é nulo. Se eu pagar metade da dívida, libero metade do bem? Negativo, a garantia é indivisível. Excelente! Chegamos ao nosso fechamento. A nossa missão aqui foi construir um raciocínio sólido, mostrando exatamente os marcos que a FGV vai usar para testar o seu conhecimento. E para encerrar, o professor Lessa nos deixou uma mensagem que vem lá de Provérbios. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Trazendo para o nosso universo, esses marcos são as regras fundamentais que a gente acabou de revisar. Conhecer esses limites é o que te mantém seguro na prova. É exatamente isso. Respeitar esses marcos legais é a chave. Lembrar que um pacto comissório é nulo ou que bem público não se usa o capi pode ser a diferença entre a aprovação e o quase. Dominar esses detalhes é a sua vantagem competitiva. Continue com foco total nos estudos.